Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Bendigamos ao Pai, Ele que nos abençoa, Ele que nos reúne como família. Ele nos mostra a luz da verdade para andarmos sempre no bom caminho. E nós, a exemplo dos primeiros apóstolos, somos sim chamados por Jesus que derrama sobre nós a riqueza de sua graça, nos envia, nos fortalece na missão de pregar a conversão e também combater o mal presente no mundo. E o Evangelho desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 6, versículos do 7 ao 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacude a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a seguir os passos de Jesus. E da mesma forma que Ele enviou seus discípulos a evangelizar, assim Ele também nos convida, assim Ele envia cada um de nós para cumprirmos nossa missão como missionários, a dar também continuidade à missão que Ele iniciou. Agora eu lhe digo, você ainda não ouviu o chamado de Cristo? Então abra seu coração, ouça Ele te chamando, tenha intimidade com Cristo, coloque-se à disposição. E não precisamos ser doutores. Deus nos prepara para a caminhada. É importante que nós tenhamos boa vontade, estarmos dispostos a aprender e conhecer Cristo, nos comprometer com sua missão, ser fiel ao Evangelho, testemunhar o amor de Deus, enfim, estar em comunhão com a comunidade e com todos ao nosso redor. É por isso que no Evangelho de hoje, Jesus nos mostra que Ele envia seus 12 discípulos para pregar o Evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. Jesus preparou seus discípulos para a missão, e a primeira missão era preparar o caminho para a sua pregação, para depois então enviá-los de 2 a 2, pois a missão não é solitária, ela é partilhada. O chamado sim é individual, mas a missão é em conjunto, lembrando sempre de comunidade, de proteção. E Jesus também preveniu a todos quanto às dificuldades, a falta de acolhida, a rejeição que sofreriam. Foi então permitido levar apenas o cajado, as sandálias, porque o missionário deverá ser livre para aceitar a missão, então ser simples, ser humilde, ter desapego aos bens materiais, do orgulho, do egoísmo, das preocupações, ter muita fé e esperança na providência divina. Deverá sim ser mensageiro da paz e, quando não forem bem acolhidos, que fizessem um gesto
típico dos judeus, após ter andado por terras pagãs, que era sacudir a poeira dos pés para não trazer nada impuro e assim estar livre de qualquer responsabilidade com aqueles que rejeitam a palavra da salvação. Então, meu querido e minha querida, quando dizemos sim ao chamado de Deus, passamos a ser sua voz, sim, a ser sua voz na comunidade, na família, no trabalho, onde pudermos chegar. Por isso devemos dar testemunho, unindo a família, sendo honesto, alegre, viver e ser fiel ao Evangelho com humildade. Não podemos ficar sem fazer nada, não. A mensagem de Cristo deverá ser levada a todos, em toda época, um eterno recomeço, anunciando a paz, o reino de Deus e também do amor, mas com dignidade, com respeito, com muita responsabilidade. Tendo Cristo como modelo, tenha certeza, nós devemos denunciar a injustiça, a desigualdade, porque o poder que corrompe e aprisiona homens e mulheres irá cair por terra. Devemos anunciar a palavra que liberta do ódio, da vingança, de todos os males que geram doenças, que geram a morte de homens e mulheres, crianças. Com Cristo, como Cristo, devemos anunciar o amor, a generosidade, a vida, a paz, sempre confiando em Deus, deixando também o Espírito Santo agir em nosso coração. Sejamos então pacientes, generosos, otimistas, alegres, pratiquemos sempre o bem, participemos também das orações em família. Isso faz parte da nossa missão, não podemos esperar o apoio, o reconhecimento de todos, isso é certo. Mas não esqueçamos de que, por Cristo e por Ele, nós seremos mais que vencedores. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que este lindo e importantíssimo Evangelho veio trazer para as nossas vidas, que possamos compreender claramente que no percurso da nossa vida aqui na Terra, as instruções que Jesus deu a seus discípulos nos são imprescindíveis, servem de orientação para alcançarmos os nossos objetivos, mas tudo isso de acordo com a vontade de Deus. Jesus nos alerta que algumas coisas nos são necessárias, outras não. Outras são sim supérfluas. O cajado é a sua palavra posta em nossas mãos e acolhida no nosso coração. É ela quem nos dá perseverança, é ela que nos sustenta, nos orienta os nossos passos e nos faz ir para o caminho seguro. Agora, o pão, a sacola, o dinheiro, são as nossas preocupações, apreensões, inquietações com a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, cuidados que mantemos como o alimento, vestimento e necessidades do dia a dia. E Jesus, hoje também, nos recomenda usar sandálias para que os nossos pés não se machuquem com a dureza da estrada. Significa a vida de oração, na intimidade do Espírito Santo que nos dá respaldo, firmeza para caminhar sem machucar os nossos pés e também nos motiva a dar passos, a sairmos do lugar para então enfrentar a vida. Finalmente, Jesus nos diz para não levarmos 2 túnicas e compreende aquilo que mantemos como reserva para quando nos faltar o principal. Então que possamos compreender que todas as recomendações do Evangelho de hoje nos levam à consciência de que a confiança na providência do Pai é assim a melhor poupança que podemos nutrir em nós mesmos. Jesus veio instaurar no mundo uma nova maneira de ser, de viver, mas no amor e na fraternidade, sem dependência das coisas materiais que nos escravizam. Por isso ele nos ensina a caminhar em unidade com os irmãos, nunca seguindo sozinhos. Vem-se nos desapossar de coisas que não são essenciais para a nossa trajetória. Então nós somos enviados neste mundo para caminhar tendo nosso próximo como companheiro, com a consciência de que não podemos viver isolados como uma ilha. Desta forma, nós temos poder até sobre os espíritos impuros, pois a capacidade de Deus, ela habita em nós. Não precisamos também ficar mudando de lugar a todo instante.
Jesus nos recomenda para que tenhamos perseverança. Ele não nos envia para longe, não. Ele quer nos ensinar a essa nova mentalidade a partir dos nossos relacionamentos familiares. Por isso, Senhor, com todas estas lições deste Evangelho de hoje, ensina-me a ser cada vez mais generoso, a servir-vos como vós o mereceis, a dar-me sem medidas, a trabalhar sem procurar descanso, a não desanimar, a gastar-me sem esperar outra recompensa, senão saber que faço a vossa vontade. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça que o seu like é muito importante, o joinha no vídeo, assim como você tem a oportunidade de acompanhar, de participar deste Evangelho, mais pessoas também terão a mesma oportunidade. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.